Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje para a gente falar o que aconteceu com a Ford, uma das 4 maiores montadoras aqui do Brasil, não era mais a quarta, mas foi por muito tempo. Ela simplesmente deu recado ontem que ela ia encerrar a fabricação de carros aqui no Brasil, tá? Ela já tinha feito isso há um tempinho atrás com relação à fabricação dos caminhões e agora ela resolveu encerrar por completo a fabricação de veículos aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre isso hoje, explicando o que aconteceu, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Não esquece de dar o joinha se esse conteúdo for interessante para você. E se você conhece alguém que gosta de carro, manda esse vídeo para ele, que pode ser que seja do interesse dele saber o que aconteceu com a Ford, tá bom? Vamos lá. Se a gente fazer um comparativo, olhando, né, a progressão de 99 para cá, o valor da empresa, da Ford, ela perdeu o equivalente a 75% do seu valor, de 99 para cá, tá? E se a gente olha a situação do Brasil, de 99 para cá também, o Brasil perdeu o equivalente a 65% do seu valor de mercado, quando a gente olha aí valores de mercado dos países, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Juntou uma dupla ineficiência do país, dos governos, etc. E aí eu não estou falando de um específico, eu estou falando de forma geral, porque em 99 a gente tem alguns governos que passaram por aqui. E também uma má gestão da empresa. Então, qualquer má gestão financeira trazem consequências aí, quando não é no curto, é a médio e longo prazo, tá? E se torna uma situação irreversível que essa empresa, simplesmente do tamanho da Ford, tem que falar que ela não vai mais fabricar veículos aqui no Brasil. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje? Para a gente falar o seguinte: é importante essa gestão financeira para todo mundo, seja pessoa física, seja pessoa, deixa eu só tirar aqui a ligação, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Uma má gestão traz resultados aí muito complicados, tá bom? Muita gente aqui empreende, não se preocupa, acaba misturando dinheiro de empresa com dinheiro pessoal, principalmente quando a empresa ainda é pequena. Muito cuidado com isso, porque as consequências são devastadoras, tá? No caso da Ford, a gente está falando aí de milhares e milhares de desempregados a partir de agora, por conta do fechamento aí de 3 fábricas, tá? Aqui no Brasil. E aí a gente vê, quando a gente olha a notícia sobre isso, você vai ver a Ford justificando aí problema que não tinha subsídio do governo, não tinha uma série de vantagens aí do governo, por causa disso que ela tem que fechar. O governo falando que ela não podia fazer isso porque vai atrapalhar ainda mais a situação econômica. Só que na verdade os dois estão errados em todo esse tempo. A gente vai falar sobre isso hoje. Não vou discutir questão de governo aqui, de política. Eu vou trazer para vocês a situação da Ford, o porquê que ela chegou nesse modelo, o porquê que ela realmente perdeu 75% do seu valor aí ao longo desse tempo. E para isso eu estou me baseando numa análise muito bem feita do Sérgio Quintanilha, que ele é editor-chefe do site Guia do Carro. Eu achei fantástica a análise que ele fez e vou compartilhar aqui com vocês alguns insights, tá? Eu nem sabia disso, mas a Ford já estava no Brasil há 102 anos. Ou seja, um centenário aqui no Brasil, ela completou 2 anos atrás. Para uma empresa é muito tempo. E ela anunciou que vai fechar as 3 fábricas locais, como eu já falei para vocês, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês quais foram esses motivos que levou a montadora a tomar essa decisão e o risco que outras têm de seguir o mesmo caminho, tá? Não pode ser que não acabe por aí. O fim da produção desses carros da Ford foi o desfecho triste de uma morte que estava anunciada há anos, tá? Mas ninguém quis acreditar. Na segunda-feira, ontem, já 11 de janeiro, ontem para quem está vendo hoje, né? A Ford Motor Company anunciou que a Ford Brasil encerra sua participação de manufatura no país, ou seja, de fabricação, fechando as suas 3 fábricas que ficam em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo e Horizonte, no Ceará, tá? O sinal mais forte, que eu acabei de falar para vocês há pouco também, que a Ford Brasil estava gravemente doente, financeiramente falando, foi dado há menos de 2 anos, no dia 19 de fevereiro de 2019, quando a empresa decidiu sair do negócio de caminhões e fechou a histórica fábrica do ABC Paulista. Quem mora nessa região, muita gente tinha o sonho, ou tenho certeza que tem familiares que trabalharam ali na fábrica da Ford de caminhões, tá? Que fica ali no ABC. Para além das graves consequências para os trabalhadores, né, concessionários e fornecedores, é todo um ecossistema aí que acaba sendo prejudicado. A saída da Ford ela é péssima para o Brasil, obviamente.
As operações na América do Sul continuam, então não é que a Ford faliu no mundo inteiro, tá? No Brasil ela encerrou a produção. Mas as operações na América do Sul continuam e o mercado brasileiro ele vai continuar recebendo carros importados da Argentina. Então, como outras montadoras que recebem apenas carros importados, como aconteceu recentemente com a Mercedes também, que resolveu encerrar a produção de alguns carros, a Ford agora vai começar a importar alguns carros da Argentina e do Uruguai, tá? Que isso realmente é um vexame para o Brasil, que é o maior produtor de veículos da região, né? Então, a gente vai ter que importar veículos de outros países muito pequenos. É a terceira vez em menos de 2 anos que um fabricante de carros decide parar de fabricar carros aqui no país. Entre os anúncios da Ford, houve, como eu falei para vocês, a desistência da Mercedes-Benz, que aconteceu agora recentemente, dia 17 de dezembro, e que fechou a fábrica que ficava em Iracemápolis, acho que é isso, Iracemápolis, em São Paulo, de onde saíam os modelos da Classe C e o GLA da Mercedes-Benz, tá? Por que a Ford saiu do Brasil? De quem que é a culpa, né? Então, como eu falei para vocês, em parte a culpa sim é da própria Ford, porque desde os anos 80 a marca cometeu vários erros estratégicos, isso que eu falo de estratégia de crescimento de médio e longo prazo para qualquer empresa, seja sua pequena ou grande, tá? Abrindo mão da reconhecida capacidade de fabricar carros bem acabados ou úteis. Então, a Ford ela é muito conhecida, ela foi muito conhecida por muito tempo, por ter um nível de acabamento, de conforto nos carros que outras montadoras não tinham, né? Então, eu lembro lá da década de 90, né? Que eu já era criança, mas já era um pouco maior, tinha um pouco mais noção de carro, que a Chevrolet, que na época não era General Motors, né? Então a Chevrolet e a Ford eram conceituadas como os carros mais bem acabados dentro, mais confortáveis dentro, né? E a Fiat e a Volkswagen eram carros mais simplistas dentro. Então, e aí o que aconteceu? A Ford, para querer mudar esse paradigma, ela quis entrar numa briga com a Volkswagen, que pertence à Auto Latina. Então ela tinha, se a gente lembrar da década de 90, ali começo da década de 90, tinha o Del Rey, tinham carros que eram altamente, mesmo em versões mais básicas, um nível de acabamento hoje que para você ter um carro desse é alto luxo. Então ela abriu mão disso para concorrer com a Volkswagen, que tinha um outro nicho de mercado, uma outra estratégia de mercado, e aí a gente vai ver as consequências disso. Ela começou a perder identidade com carros que tinham mais a característica prática dos alemães do que o DNA fordista, né? E aos poucos a Ford acabou desistindo de seus principais produtos. Então, elencando algum deles, como eu falei para vocês, ela perdeu a elegância do Del Rey, o conforto do Del Rey, a esportividade que tinha no Escort R3, que tem um pouquinho mais aí de idade, tinha o sonho ou já andou, gostava muito do Escort R3. O espaço da Bellina, quem lembra da Bellina? Era nem hoje tem tanto carros assim, mas era como se fosse, em Portugal chama carrinha, veio esse nome de lá agora, mas é como se fosse uma station wagon, uma perua, né? Então a Bellina era muito espaçosa. A picape Pampa, que por anos e anos foi uma das mais vendidas e mais usadas, principalmente no interior, que era derivada sempre do Corcel 2, tá? Durante anos, como eu falei, a Ford Pampa foi um dos veículos mais usados, mais comercializados no interior do Brasil, porque era a única picape acessível com tração 4x4. Ela tinha um diferencial, né? A diferencial dos seus produtos. O mundo se tornou globalizado e isso só piorou as coisas. O Ford Focus, eu tive o Ford Focus, era um ótimo, mas não conseguia se estabelecer diante de uma concorrência feroz com a chegada dos novos e sedentos competidores. O pequeno K, que era um carro aspiracional, né? Então era uma geração jovem. Eu lembro quando surgiu o K, deve ter sido ali em 97, 98. Inclusive uma vizinha do prédio que eu morava tinha comprado, parava do lado do carro dos meus pais ali. Eu achei uma coisa fantástica e de moderno, né? Muita gente odiou, muita gente gostou. Eu achei extremamente diferente, porque não tinha um carro como aquele até então no Brasil. Era uma coisa totalmente inovadora. Mas ele chegou caro demais, né? O Fiesta, campeão de vendas em vários países da Europa, não conseguiu se impor diante do Volkswagen Gol, e da ousadia comercial com os modelos do Uno e do Palio. Então nunca conseguiu competir ali. Ou seja, trazia produtos para competir, mas que não conseguia fazer essa competição, né? Mesmo assim, a Ford ela teve ainda 2 chances de se salvar. A primeira delas foi quando ela chegou com a picape Ranger, né? Muita gente conhece, gosta ou já teve. Eu sempre tive vontade de ter quando surgiu aquela picape Ranger Sport, que era um pouquinho, era das primeiras, né? Que era era um picape, mas era mais esportiva. Eu gostava bastante, nunca cheguei a ter.
que introduziu o conceito de utilitário médio e até hoje ela faz sucesso. Muita gente ainda gosta da Ranger até hoje. A Ranger fica no mercado, mas como quase todas as picapes, ela vai ser produzida na Argentina. Então ela vai continuar vindo para vender aqui no Brasil, mas sendo importada, tá? A melhor de todas as oportunidades e que reergueu a Ford no Brasil foi o lançamento da EcoSport em 2003, né? Que era uma ideia genial e barata. Eles pegaram o que? A carroceria do Fiesta, levantaram a suspensão, reforçaram toda a estrutura do carro e criaram um carro com um design jovem, inspirado numa SUV da Land Rover, e aplicaram vários adereços estéticos de aventura que deu muito certo, vendeu muito desse carro. Durante 10 anos a Ford EcoSport liderou sozinha o segmento, que todas as outras marcas ignoravam, que é o quê? Das SUVs compactas, tá? Então praticamente ela não tinha concorrente para isso. Ela dormia sozinha, enquanto as outras não tinham nada para alcançar ela, tá? A Ford fez uma opção errada e isso mudou tudo, terminando no triste desfecho dessa segunda-feira. Ao invés dela investir em uma nova picape pequena e compacta, que poderia ser baseada na própria EcoSport, ou seja, remodelar essa EcoSport, a Ford olhou para o passado e quis fazer o seu Gol, né? Mais uma vez competindo com a Volkswagen. Ela conseguiu. O Ford Ka, o mais novo, é o Volkswagen Gol aprimorado que todos tentavam fazer e não conseguiam. Porém, a General Motors também quis brincar nesse segmento e lançou o Chevrolet Onix, tá? E aí a gente sabe que o Onix se tornou aí líder de vendas por vários meses, aí, vários anos, tá? O Ford Ka era muito bom, mas o Chevrolet Onix chegou com uma multimídia mais moderna, olha de novo os diferenciais. Chegou com uma multimídia moderna e acessível e o conceito de câmbio automático no segmento de hatches compactos, que até então não existia. Apesar de ter na matriz americana uma das melhores multimídias do mundo, que é a Sync 2.5 e a Sync 3, a Ford manteve no Ka e no Export a ultrapassada Sync 2, ou seja, ela ficou para trás quando você comparava as multimídias do carro. Quando ela atualizou isso, já era tarde. O público já estava mais interessado em conectividade do que em motores, ou seja, ela não estava aberta a ouvir o que o mercado estava buscando, o que eles estavam querendo, tá? Então o que acontece? As outras tinham diferenciais ali que era da multimídia, que todo mundo veio buscar, mais modernas, já saindo com o carro, enquanto ela mantinha uma versão muito desatualizada, tá? E por isso, com certeza, vai afetar nas vendas. No Brasil, sim, os custos de produção eles sempre foram muito altos. Para piorar, as constantes crises econômicas criaram milhões de desempregados e endividados. A Fiat, por exemplo, ela desistiu dos carros de entrada, tá? Que deixavam pouca margem de lucro e exigiam altíssimos volumes de produção. E ela se concentrou em quê? No mercado de picapes, que é altamente rentável. Justiça seja feita a vários executivos da Ford do Brasil que queriam entrar no segmento. A picape Courier, não sei se vocês lembram dela, eu achava muito feia. Baseada no Fiesta, não repetiu o sucesso da Pampa. Mas a Ford tinha um know-how de picapes, podia ter feito alguma coisa melhor, né? A sede da Ford Motor Company nunca concordou com isso. Então, assim, esse foi um problema de gestão também clássico da Ford aqui no Brasil, porque todos os produtos deveriam ser globalizados de acordo com a sede da Ford lá fora, tá? Que é americana. Já a FCA, que é a Fiat Chrysler, né, lançou no Brasil a picape Fiat Toro, uma alternativa mais barata, e a diesel, e as picapes médias como a Ranger, que ficaram muito grandes e muito caras. Então, o que aconteceu? A Fiat lançou a Toro, mais barata, e a diesel. E a Ranger ficou muito grande e muito cara, ou seja, ela perdeu o mercado para a Toro. Mais uma vez, ela não estava preocupada com a tendência e com a necessidade do que as pessoas estavam buscando, tá? Quando a gente tem um portfólio de produtos, a gente não tem que vender só o que a gente gosta. A gente tem que vender o que a gente gosta, mas o que o público quer comprar. Caso contrário, você vai ter uma coleção, você não vai ter uma empresa. Então, ok, você quer ter coisas que você gosta, monta sua coleção. Você quer ganhar dinheiro, você tem que vender o que as pessoas querem comprar, tá? Claro, sem fugir a essência, sem fugir a uma série de coisas que a Ford também fugiu. Quando a gente fala que ela tinha um outro viés, uma outra visão de mercado em termos do produto Ford, ela abriu mão disso para tentar concorrer com o mercado, mas mesmo assim, quem estava analisando o mercado provavelmente não fez
uma excelente análise, porque ela ficou para trás aí em vários carros que ela tentou lançar ao longo do tempo, tá? A Ford hoje, ela tem 46,5% do lucrativo segmento de comerciais leves. Desculpa, a Fiat tem 46,5%. A Ford, pasmem, tem 5,9%. Entre os automóveis de passeio, a Ford, que era uma das chamadas 4 grandes, como eu falei para vocês, ela perdeu vendas e caiu para o 6º lugar, com 7,4% do mercado. Somando os dois segmentos, a Ford ocupa a 5ª posição no ranking brasileiro, com 139.255 carros vendidos em 2020 e 7,1% apenas de participação. Tá? Nas últimas décadas, ao contrário do que aconteceu com as empresas alemãs, francesas, japonesas, nenhum presidente da Ford Brasil se comunicou em português com a imprensa ou com os funcionários próximos. Tá? Isso é liderança, gente. A língua oficial dentro da Ford sempre foi o inglês. Pior, segundo informações de concessionários, até a política de preços era decidida nos Estados Unidos. Ou seja, assim fica muito difícil. Porque se você tem uma liderança de fora que não se comunica com o público local, como é que ela vai receber alguma informação se nem passar ela consegue? Tá? Então, isso é um problema muito complicado que com certeza não ia trazer um desfecho muito animador. Tá? Se não bastassem todos esses equívocos na estratégia produtiva e comercial, a Ford Brasil ela foi seriamente abalada com a disrupção do mundo do automóvel. O que está acontecendo hoje no mercado de carros é comparável ao que aconteceu em 1913, quando Henry Ford implantou a linha de produção e tornou o Model T, né, o modelo T, acessível para a classe média dos Estados Unidos. Então, quem já fez curso de administração ou já estudou alguma coisa sobre isso, ou é entusiasta aí de carro, sabe que o Henry Ford ele lançou o Ford T, que era um modelo padrão, da mesma cor, do mesmo jeito, e por isso que ele implantou essa linha de produção para vender para todo mundo o mesmo produto sempre, tá? Não há mais futuro nisso. A indústria automobilística, para quem não entrar de cabeça no mundo dos carros eletrificados, sejam eles híbridos ou totalmente elétricos, vai ficar de fora. Essa é a tendência, tá? Lá fora já é muito comum, tá? Na Europa, mesmo em países de menor renda, como por exemplo Portugal, Espanha, é muito comum você ver uma quantidade muito grande de carros elétricos já rodando, elétricos ou híbridos, e principalmente estrutura para isso. Ou seja, em qualquer lugar que você vai, seja no mercado, seja numa loja, seja num shopping, em parques, em qualquer lugar que você vai, existem lá locais onde você pode carregar o seu carro, né? Então tomadas ali para você carregar o seu carro, que não são tomadas padrão aí, que ela carrega mais rápido, tá? A Ford ela está muito atenta a esse movimento, a Ford de forma geral, mas nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil deixou de ser interessante para qualquer fabricante que pensa racionalmente. Além do famoso custo Brasil, que é uma explosiva combinação de impostos altos que a gente realmente tem, um excesso de burocracia e moeda desvalorizada perante o dólar, o euro, o país não transmite confiança. Tá? Então essa é a realidade olhando um pouco o lado do Brasil. Todas as iniciativas para popularizar veículo elétrico partem de marcas de luxo. Então a gente vê, eu vou a algum mercado aqui perto, tem ali uma torre já para você carregar carro, mas por exemplo é da Volvo, né? Então você vê a Audi agora está lançando vários. Então você vê marcas de luxo já voltadas para isso. Não existe um projeto no país que dê um sinal de melhora nessa infraestrutura. E óbvio, sem infraestrutura também os fabricantes não conseguem desenvolver produto para aquilo, porque vai ficar estocado, não vai vender. Ninguém vai comprar um carro que não vai ter onde carregar, que vai viajar, vai parar no meio da estrada porque não tem onde carregar o carro, tá? A não ser que seja um carro híbrido, ele consiga colocar gasolina. Mas a tendência já não é mais essa. Vários países do mundo já definiram um deadline, uma data limite para parar a fabricação de carros que consomem combustível fóssil, gasolina, diesel, etc. Então vai ficar extremamente focado nos carros elétricos, tá? Na semana passada, numa reunião com alguns jornalistas, o presidente da Anfávia, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores, o nome dele é Luiz Carlos Moraes, disse que é preciso filtrar diariamente as informações vindas do governo brasileiro para retransmiti-las à matriz, no caso a Mercedes-Benz. Ele não fez uma crítica direta em nenhuma pessoa em especial,
mas respondia a uma pergunta sobre como transmitir informações com credibilidade sobre o cenário econômico para o exterior. Se dentro do próprio país o presidente num dia afirma que o Brasil está quebrado e no dia seguinte, após grande repercussão, diz que o Brasil está bem, está uma maravilha. Então isso é um viés político, eu não vou discutir aqui, mas é a imagem que passa lá para fora para quem realmente pensa em investir aqui no Brasil e da forma como pensa em investir aqui no Brasil, tá? Na mesma ocasião, o presidente da FAV ele criticou duramente a decisão do governo do estado de São Paulo de aumentar o ICMS para carros 0 km e para carros usados, por se tratar de uma hora imprópria, vai encarecer transações de carro para fabricantes, comerciantes e consumidores. Aí ele debate mais alguns pontos aqui, questões políticas, que eu não vou falar isso, mas em resumo, a decisão da Ford de parar de fabricar carros no Brasil é o desfecho de uma morte anunciada, já estava muito claro por conta de tudo isso que eu falei para vocês. E talvez esse não seja o último fabricante que vai dar adeus ao país, que tropeça em seus próprios problemas e deixa de ser interessante para essas empresas transnacionais, ou seja, que não tiram passaportes eternos, tá? Então esse é um pouco do... Deixa eu só tomar uma água, que a garganta ficou seca. Mas esse é um texto muito bem feito pelo Sérgio Quintanilha. É claro que eu fui colocando meus comentários aqui ao longo do texto, mas ele retrata muito a realidade do mercado automotivo, das tendências do mercado automotivo, mas principalmente traz lições grandes aí de gestão, de desenvolvimento de produto, de saber ouvir o seu cliente e de gestão financeira também, tá? Então, era mais para trazer para vocês essa posição, porque é um assunto recente, que gerou um impacto. Eu, como sou entusiasta de carros, né, vocês veem até pela minha camiseta aqui, sou entusiasta de carros, gosto muito. Fiquei bem abalado e bem triste com essa decisão da Ford, mas entendo claramente o que estava acontecendo. Já tive alguns carros da Ford, já tive um Ford Ka, já tive um Ford Focus, já tive um Ford Fusion. São carros realmente muito bons. Quase eu peguei recentemente, um outro carro da Ford, mas é o que estava desenhado para acontecer e mais, vai continuar acontecendo com outras montadoras, tá? Então, e não dá para prever. Você vê, quem imaginaria que uma Ford do tamanho que iria acontecer isso de uma forma tão súbita para quem está sabendo, né? Na empresa isso já devia estar sendo discutido há um bom tempo, tá bom? Gente, o recado era esse hoje. Vou trazer mais novos vídeos, fiquem atentos aqui no canal, não esquece de se inscrever se você não se inscreveu ainda, para sempre ficar atualizado de tudo que está acontecendo aqui no canal, tá bom? Valeu pessoal, até o próximo vídeo.